Você falou do estigma, que é uma coisa que permeia a hanseníase ainda hoje, mas ela traz uma série de impactos do ponto de vista tanto físico, como social, como laboral, e ela tem uma grande gama de complicadores para a vida do paciente, e nós precisamos ter ações de saúde que sejam realmente consequentes em respeitar essas pessoas. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast O Som da Saúde, um projeto de extensão realizado por alunos e professores da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, com o objetivo de discutir saúde de uma maneira fácil, descontraída e divertida. Meu nome é Juliana e no episódio de hoje vamos conversar sobre a doença de Hansen, conhecida também como hanseníase. E o episódio de hoje contou com a participação dos estudantes de medicina da UFMA Campos Pinheiro. Olá, ouvintes! Eu sou Lucas Vasconcelos e represento a turma 09 da UFMA Pinheiro. Gostaria de agradecer aos colegas pela oportunidade cedida, por terem comprado a nossa ideia de intervenção do Eixo Integrador, que é um componente curricular da nossa faculdade. E é isso, obrigado. A gente que agradece, Lucas. É muito legal ter vocês aqui com a gente hoje. E então, para falar sobre esse assunto tão importante, nós convidamos o Dr. Ivan Figueiredo, que é graduado em Medicina pela UFMA, com residência em Clínica Médica e Dermatologia pelo HSE do Rio de Janeiro. E ele é mestre pela UFMA sob o título Detecção da Hanseníase em São Luís, de 1993 a 1998, e doutor pela UFMA sob o título O Plano de Eliminação da Hanseníase no Brasil em Questão, o entrecruzamento de diferentes olhares na análise da política pública. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Dr. Ivan, e muito obrigada pela participação. E para a gente começar esse bate-papo, o que o senhor acha de se apresentar? Contar um pouquinho para a gente da sua história e falar um pouco sobre quem é o Ivan além do currículo. Bom, eu sou médico há 38 anos, eu vou completar 38 anos de formado no final do ano. Eu sou muito apaixonado pela profissão e pelo fato de ser professor. E eu amo a atenção básica em saúde e a hanseníase tem sido um divisor de águas na minha vida, tanto profissional como pessoal, e um aprendizado muito grande em caminhar junto com essa população. Então a gente quer ser útil e espero que a gente seja bastante útil agora, nesse exato momento com esse podcast. Que legal, professor. Com certeza vai ser de muita utilidade, porque é muito importante a gente divulgar esse conhecimento. E a gente trouxe muitas perguntas bem legais para essa conversa de hoje. E para começar, a gente trouxe que, tendo registros desde o século V a.C., a hanseníase é considerada uma das doenças epidêmicas mais antigas da humanidade e ainda é fonte de muito preconceito e discriminação, principalmente por causa da desinformação a seu respeito. Então, Dr. Ivan, para o senhor, que é uma grande referência nessa área, por que é importante discutir e falar sobre a hanseníase? Primeiro porque ela é um problema de saúde pública significante no país. É infelizmente uma doença ainda que faz parte do grupo das doenças negligenciadas, porque ela traz uma série de impactos para o paciente. Você falou do estigma, que é uma coisa que permeia a hanseníase ainda hoje, mas ela traz uma série de impactos do ponto de vista tanto físico, como social, como laboral, e ela tem uma grande gama de complicadores para a vida do paciente, e nós precisamos ter ações de saúde que sejam realmente consequentes em respeitar essas pessoas, seu direito de cidadãos, e focar na restauração de sua saúde como um direito. Com certeza, ainda mais considerando que a hanseníase é uma doença na qual o diagnóstico precoce é muito importante. Então é importante que as pessoas saibam que elas têm esse direito à saúde e que a qualquer sintoma elas precisam procurar esse atendimento e elas têm direito a isso. Ainda mais levando em consideração todos esses impactos que o senhor mencionou que a hanseníase pode ter na vida das pessoas. Então, doutor, levando em conta que o Brasil, em conjunto com a Índia e a Indonésia, ocupam as 3 maiores incidências no planeta e que o Maranhão ocupa os primeiros lugares entre os estados brasileiros, e particularmente a Baixada Maranhense, aqui é a 4ª região que mais teve casos notificados em 2020. Tendo todo esse background em mente, afinal, que doença é essa? Olha, a hanseníase é uma doença conhecida há muitos anos, ela é descrita desde antes de Cristo, e ela foi sendo
incrustada nela uma série de noções errôneas e preconceituosas, o que só dificulta o seu controle como um problema de saúde pública. No caso que a gente vê a existência de muitos casos de hanseníase no Brasil, na Indonésia, na Índia, isso tem um lado ruim, que é a ocorrência da doença, evidentemente, mas tem um lado bom, que é quando a gente está conseguindo que o sistema de saúde chegue até os pacientes. Existe uma prevalência oculta ainda muito grande da hanseníase, e são os casos que estão por aí que não são diagnosticados ainda. Mas é uma coisa triste o fato de que a gente sempre está tendo uma detecção de hanseníase muito alta no Brasil, porque isso significa que muita gente ainda está adoecendo. Ao lado disso, muitos diagnósticos são feitos tardiamente, possibilitando o potencial de contágio dessa doença se concretizar. Então, ela é inegavelmente um grande problema de saúde pública para nós, e ela também acomete uma população, no geral, uma população menos favorecida. A ocorrência de péssimas condições de moradia, de alimentação, de trabalho, intercorrências de várias outras infecções vão fazendo com que a hanseníase, o organismo fique mais suscetível à hanseníase. Isso é uma coisa que se sabe, porque mesmo antes de existir tratamento específico, medicamentoso, quando a Europa deu um salto de situação social e melhorou a condição de vida da população, a hanseníase praticamente desapareceu. Então ela é uma doença muito ligada à pobreza. Certo, com certeza. E, professor, o senhor pode falar um pouco para a gente sobre os sintomas, sobre como a pessoa pode suspeitar ter hanseníase? Quais seriam os primeiros sintomas que ela deve prestar atenção? Sempre que a pessoa notar áreas da pele ou manchas ou placas na pele com alteração de sensibilidade, a primeira hipótese que a gente tem que pensar é em hanseníase. Isso é o ideal, que é quando a gente descobre os casos bastante cedinho. Mas, infelizmente, às vezes, quando a gente já descobre, o paciente já tem uma série de caroços, já tem acometimento de nervos periféricos com diminuição de força nas mãos e nos pés, alterações, às vezes, até da visão. Então, a gente tem que valorizar sempre alteração de sensibilidade na pele, alteração da cor, alteração do aspecto da pele, quando estão associadas, implicam no diagnóstico de hanseníase. Certo, professor. E é muito importante a gente divulgar essas informações, porque o diagnóstico precoce é um dos elementos mais importantes para que a gente tenha um tratamento o mais eficaz possível, para evitar a transmissão, evitar complicações, e que a pessoa fique com deficiências. Então, é muito importante que a gente divulgue essas informações. E como o senhor falou, existem muitas informações erradas e preconceituosas a respeito dessa doença. E, inclusive, a gente trouxe até um questionamento com relação a isso, porque aqui no Brasil, ao contrário de outros países, não se utiliza o termo lepra para se referir à hanseníase. Mas por que não se usa lepra aqui? Existe alguma razão para isso? Existem razões muito fortes. A gente deve isso a um grande dermatologista, uma figura humana fantástica chamada Abraham Rothberg. Esse homem percebeu claramente que a palavra lepra no imaginário popular ela já estava tão marcada como pejorativo, com um julgamento às vezes moral. Para vocês terem uma ideia, eu li artigos escritos na década de 20, 30, que falava no sexualismo desenfreado dos leprosos. Ou seja, chamando de tarado realmente, fazendo uma ligação completamente inadequada e falsa. Então o Rothberg percebeu que o termo lepra no Brasil era inegociável já. Quando se usava o termo lepra, isso impedia as pessoas de até de procurarem ajuda. Para vocês terem ideia também, havia pessoas que eram caçadas e denunciadas e eram laçadas na rua quando tentavam fugir dos carros da vigilância sanitária, que as famílias que tentavam preservar os então leprosos dentro de casa eram denunciadas. A gente viveu situações muito fortes que hoje, graças a Deus, são ou inexistentes ou residuais, mas o nome lepra tinha que ser mudado. E o Rothberg fez isso, lutou décadas por isso, até que em 1976 o nome foi mudado para hanseníase, que é um nome mais neutro, tá? Mas a gente precisa impedir que o estigma que se grudou no nome lepra também pegue o nome hanseníase.
E isso a gente consegue com ações de saúde competentes e, repito, com respeito à cidadania e dignidade humana. Sim, com certeza, professor. Acho que tem muito essa questão do estigma mesmo. E estudando sobre esse assunto, ou até mesmo no dia a dia, a gente vê que tem até mesmo a questão de um estigma bíblico, né? Quando tem gente que acha que a hanseníase tem alguma relação com uma punição divina, o que a gente sabe que não é. Então é um ponto realmente muito importante a gente destacar essa questão do preconceito e do estigma. E acho que é importante a gente falar sobre isso, até mesmo colocando que a hanseníase atualmente é uma doença que tem cura, né? Então não se justifica, não tem necessidade para esse terror todo que as pessoas associam a essa doença. Essa dimensão supostamente bíblica da hanseníase é mais uma das distorções, porque o texto sagrado lá, ele usa um termo no Êxodo chamado tsaraat. Esse termo tsaraat lá, ele significa só descamação. Ele era usado, inclusive na Bíblia fala do tsaraat, de animais, de uma parede, de objetos e de seres humanos. Então essa palavra tsaraat, que era só uma descamação, ela ganhou um significado ao longo do tempo. Então a gente vê, por exemplo, até o filme Ben-Hur, que teve uma reedição, uma refilmagem mais recente. O grande milagre de Jesus no Ben-Hur é que ele cura a irmã e a mãe do Ben-Hur da lepra. Então, essa questão do imaginário que foi colocando a lepra como uma coisa assim extremamente temível e extremamente contagiosa, que não é verdade isso. Então, essa dimensão histórica que foi sendo construída ao longo de milênios até. Então, eu queria dizer assim que é uma distorção de uma interpretação de um termo usado na Bíblia, esse de dizer que haveria uma punição divina para essas pessoas. Isso é absolutamente falso, mas foi usado, inclusive, como uma maneira de manipular com as pessoas, até pela culpa, como se isso fosse ajudar alguém a aderir a tratamento, né? Então, eu acho isso uma coisa assim, na verdade, nojenta. E uma coisa que a gente tem que lutar com todas as forças que a gente tiver contra o estigma, contra o preconceito, em qualquer situação, principalmente com relação à pessoa que está doente, que ela está fragilizada, ela precisa de ajuda, ela não precisa de sermão. Professor, eu achei extremamente pertinente essa colocação, porque apesar de ser uma distorção, é inegável como essa distorção afeta um país de matriz e de grande influência cristã, né? Como é o caso do Brasil. E a gente percebe como isso reverbera até no século XXI. Pois é, isso é uma distorção do cristianismo, tá? Que não é o que, inclusive, existe ao longo da história da igreja cristã. Jesus tocava os leprosos sem preconceito, e Francisco de Assis dizia que os leprosos eram seus melhores amigos, mas ao mesmo tempo havia pessoas na igreja que se deixaram dominar pelo medo também. Então essa mistura de religião com doença é tóxica, tá? Ela faz muito mal, e eu acho que a gente tem que ser bastante técnico em algumas coisas e ver assim, doença precisa de remédio, doença precisa de abordagem clínica e terapêutica adequada, e não ajuda nada você incutir culpa ou a noção de um castigo cósmico na vida das pessoas. Pelo contrário, isso aí vai retardar tratamentos ou levar as pessoas a entrarem em práticas que são totalmente ineficazes. Isso é uma coisa lamentável, tá? Lamentável sobre todos os aspectos. Bom, professor, e como a gente está conversando sobre o estigma e o preconceito associado ao mal de Hansen, e como isso é arraigado no imaginário popular, isso leva muitas vezes as pessoas a ocultar a doença, como a gente observou, olhando a história do nosso próprio estado, o estado do Maranhão, que posteriormente levou à fundação da colônia do Bonfim, para esconder mesmo uma medida higienista, para esconder essa população que estava cometida da sociedade ludovicense. E o senhor percebe em que medida esse estigma e preconceito ainda impacta no processo de saúde e doença desses indivíduos, agora, no século XXI? Olha, o fato de a política de saúde ter sido a política do isolamento, da segregação, tem sequelas até hoje. Se você for à Ponta do Bonfim, que é um lugar belíssimo aqui em São Luís, fica ali em frente ao projeto Reviver, ali a Praia Grande,
você vai encontrar a conformação quase que de uma cidade. Então, é aquela coisa assim, veja que é uma tortura, né? Você fica a poucos metros da civilização, que seria aqui a dos sadios, vendo as coisas acontecerem, mas você não tem a permissão para sair dali. E o próprio nome, Ponta do Bonfim, bom para quem? Eu faço essa provocação, tá? É mais fim do que bom. Eu cheguei aí ao Bonfim algumas vezes no começo da minha carreira e eu escutei uma das frases mais tristes que eu já escutei de uma pessoa, foi quando eu parei para conversar com um paciente e perguntei assim, sua família vem aqui? Ele disse, eu tinha família até eu entrar aqui. Então a questão do isolamento e do medo, a gente vê um pouco esses medos agora com a questão da Covid, por exemplo, medos irracionais que existem também, além dos medos lógicos de você estar evitando o contágio por um vírus que é altamente infeccioso, mas com relação à hanseníase isso nunca nem se justificou, porque ela é uma bactéria de baixa patogenicidade, tá? Então a questão do isolamento tem muitas sequelas, inclusive porque hoje a gente convive com pessoas que são os filhos de hansenianos que foram separados de seus pais ao nascimento, tá? Essa problemática ainda vai perdurar por algum tempo, a gente ainda vai conviver com isso. O estigma ainda existe, por exemplo, semana passada eu atendi uma meninazinha em Pinheiro, que ela teve uma reação por uma medicação da hanseníase e ela foi internada no hospital lá. E a mãe dela me contou que estava muito triste porque a menina estava sendo rejeitada na enfermaria onde ela estava. E aí, como ela veio na ambulância para eu ver, que ela não estava se sentindo bem, no prontuário dela estava grudado assim um esparadrapo escrito hanseníase. Então, lógico que isso foi determinante para que as pessoas tivessem medo de se aproximar de uma criança de 12 anos que nem estava transmitindo a doença. Então, o estigma é realmente uma coisa que nós médicos devemos nos digladiar o tempo todo, porque ele atrapalha o tratamento, ele prejudica o bem-estar do paciente, principalmente do ponto de vista da sua autopercepção, da sua autoimagem, da sua autoestima. Então, é uma violência o que se faz com pacientes de hanseníase quando se coloca ou julgamentos morais ou coisas do tipo julgamento divino, e se rejeita essas pessoas na hora que elas mais precisam de ajuda. Sim, com certeza, professor. Acho que realmente esse estigma é uma construção histórica que a gente acaba tendo que desconstruir atualmente mesmo, justamente divulgando essas informações. Por exemplo, com relação ao que o senhor estava falando sobre a transmissão, a hanseníase não é uma doença que é transmitida tão facilmente quanto as pessoas pensam. E acho que é legal a gente falar sobre isso para ir desmistificando mesmo todas essas informações, porque muita gente não sabe sobre isso. Olha só, a hanseníase tem as formas abertas, são aquelas que o paciente adquiriu a doença e transmite para outras pessoas, e tem as formas fechadas, que são aquelas que ele adquiriu a doença e não transmite para ninguém. Então tem muitos casos de hanseníase que nem são passíveis de transmissão. E os pacientes me ensinaram uma coisa, a gente aprende muito com os pacientes, sabe? Então eu aprendi uma coisa com o paciente que foi o seguinte, que eu precisava demonstrar para eles que eu não tinha medo deles, que eu não tinha nojo deles. E eu aprendi isso começando a fazer uma coisa muito simples. Eu passei a dar o diagnóstico segurando na mão do paciente. Isso tem uma força, a força do médico dizer isso é muito grande, porque eu estou dizendo claramente, eu não tenho medo de você, eu estou pegando a sua mão porque a sua doença é uma doença tratável e eu não tenho nojo de você. Eu estou aqui lutando junto com você para você se tratar e você vencer essa doença. Então, eu aprendi isso, que eu como médico não tenho o direito de demonstrar qualquer medo, qualquer rejeição. Pelo contrário, eu tenho que ser quem acolhe. Eu tenho que ser quem pega na mão, sem medo, com firmeza e diz, nós estamos juntos nessa, nós vamos vencer e nós vamos fazer isso aqui. Então esse gesto muito simples que os pacientes me ensinaram me ajuda demais. Eu devo isso a eles, a partir de conversar com eles, ter essa percepção. E eu já tive paciente que se abraçou comigo. Isso é uma coisa linda, né? Porque requer coragem deles, tá? Isso significa que eles entenderam a mensagem. E não é para eles se afastarem das pessoas, não é para eles perderem as relações afetivas deles.
Tá? Imagina, eu quero voltar àquela frase infeliz que atribuía um sexualismo desenfreado ao ranceniano. Isso é uma coisa tão imbecil que, na verdade, essa pessoa ela vive um dilema, porque ela tem a sua pulsão sexual, evidentemente, como todos nós temos, mas ela tem medo de contaminar o objeto do seu amor. Então, quando você explica para o paciente que ele pode conviver com sua família, que ele pode brincar com seus filhos, que ele pode transar com sua parceira ou seu parceiro, isso tem uma força que é tremenda, libertador para eles. É você reconhecer o direito a todas as dimensões da vida serem vividas em sua plenitude e não serem perdidas porque a pessoa está doente. Assim, eu peço desculpa se eu estou sendo um pouco passional no que eu falo, mas é porque é uma coisa que nunca deixou de mexer muito comigo. Por isso que eu digo que hanseníase é um divisor de águas. Lidar com os portadores de hanseníase é um divisor de águas na minha carreira, na minha vida. Vocês viram que a minha tese de doutorado foi sobre hanseníase, minha dissertação de mestrado foi sobre hanseníase, que ela pegou. Eu sou metaforicamente infectado pelo Mycobacterium leprae de uma maneira boa, que é a maneira de estar junto com esses pacientes, aprendendo com eles. Professor, eu fico muito feliz e comovido pela sua fala. Me surgiu uma dúvida. Nas suas quase 4 décadas de exercício da medicina e sendo dermatologista, o senhor acredita que a hanseníase é uma das doenças que mais causam isolamento social, que mais carrega estigma, estaria ali talvez ao lado da psoríase? Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho certeza absoluta disso. Sim, eu imagino. Professor, eu também me emocionei com sua fala e eu acho que é necessário ser passional sobre isso. Porque a gente vê que realmente a pessoa que tem hanseníase passa por muitas situações difíceis. Então eu tenho certeza que ter ao lado delas alguém que realmente lute pela causa e alguém que tenha toda essa empatia é extremamente necessário. Então, muito lindo tudo que o senhor falou, eu fiquei realmente emocionada também. E Lucas, quer fazer mais algum comentário a respeito? Não, estou bem satisfeito. O professor é maravilhoso, né? Já falou tudo. Que isso? Ai, professor, e a gente trouxe também aqui algumas informações, alguns dados epidemiológicos que dizem que nos últimos 10 anos no DataSUS, quanto ao número de casos de hanseníase notificados aqui no Maranhão, a gente percebe que houve uma redução progressiva dos casos até 2019. Mas em 2020, houve uma queda brusca desses números. E a gente queria saber se a gente pode atribuir esse fato ao momento de pandemia que a gente está vivendo e o que esperar para os próximos anos e quais medidas devem ser tomadas caso a gente tenha uma elevação drástica desses casos. Olha, com certeza se deve à pandemia. Isso aí é inegável. Todas as doenças que que demandam uma atenção por um tempo prolongado, como hipertensão, diabetes, a hanseníase, tuberculose, todas elas tiveram uma queda muito grande nas notificações, nos diagnósticos de casos iniciais. Então isso é uma coisa lamentável e é uma coisa sobre a qual nós somos responsáveis como profissionais de saúde. Então é interessante isso. Eu vou contar para vocês uma coisa interessante que aconteceu lá em Pinheiro, né? Atualmente eu trabalho com os estudantes do internato na área de saúde coletiva e a hanseníase como parte disso. Então a gente fica lá no CEMP, que é o Centro de Especialidades, onde tem a referência da hanseníase no município de Pinheiro. E quando aconteceu a Covid, foi aquele momento inicial de perplexidade, aconteceu o lockdown. A gente ficou inclusive sem poder viajar. Ninguém conseguia pegar o ferry. Eu me lembro que eu fui até a Ponta da Espera, não tinha nem como comprar passagem nem nada. Com 2 semanas de lockdown, a enfermeira muito interessada que trabalha comigo lá em Pinheiro, ela disse: doutor Ivan, eu estou aqui recebendo os pacientes e não tem médico nenhum. Eu disse: olha, se a prefeitura abrir para eu voltar, eu conseguir passagem, eu sou profissional de saúde. Eu vou de máscara, vou me cuidar e vamos lá. Eu acho assim que a gente tem que pensar uma coisa é heroísmo imbecil de você se expor sem necessidade nenhuma. Outra coisa é o dever de decência que a gente tem como médico. Então, eu acho que tem um componente, infelizmente, das doenças de longa duração crônicas não estarem sendo bem acompanhadas. Há, infelizmente, um componente de omissão dos profissionais de saúde também, de seu medo de se contaminar, até certo ponto compreensível, mas agora que as coisas estão
caminhando, pelo menos nós fomos prioridade na vacinação, eu acho que a gente tem um débito social a cumprir e a pagar com essa população, tá? Então, ironicamente, até hoje, por exemplo, não voltaram ainda as especialidades a funcionar em Pinheiro, mas a hanseníase não parou. E aí a gente continuou lá, eu só fiquei 2 semanas do ano passado sem ir, e depois a gente continuou indo tudo e não teve nenhum problema. Eu não adquiri a Covid, tá? E depois me vacinei e pronto, a gente está lá para isso, né? Então há necessidade da gente ver que os dados epidemiológicos precisam refletir mais a realidade. Aí eu queria falar de uma noção importante para a gente, que é a prevalência oculta. Quando você chega em qualquer lugar onde não tem atendimento de hanseníase, você começa a fazer, você sempre descobre caso novo. Isso é a prevalência oculta. Então, antigamente se dizia que o número de casos conhecidos era mais ou menos 1/3 ou metade dos casos existentes. E eu acho que quando aumenta a detecção de hanseníase, uma parte de mim se alegra muito, porque é como uma música que eu gosto muito do Milton Nascimento e Fernando Branco, Nos Bailes da Vida, que diz que todo artista tem de onde o povo está. Então, quando a gente está descobrindo um caso novo, o sistema de saúde chegou em quem precisa. E é uma pena que a gente está fazendo menos diagnóstico por conta da Covid, uma pena mesmo. Nossa, sim, com certeza, professor. E eu acho que tudo isso que o senhor falou é muito, muito verdadeiro. E eu gostei muito da sua fala com relação ao nosso débito social, né? Esse débito social que a gente tem. E realmente isso é muito importante. A gente está lá no campo de batalha, porque é necessário. Como o senhor falou, a doença não para, né? Então o atendimento também não pode parar. E é importante que a gente tenha profissionais que tenham esse pensamento e se proponham a lutar por essa causa. Professor, em 1918, mais de 100 anos atrás, a frequência da doença na Baixada Maranhense já chamava a atenção dos profissionais de saúde, em particular na figura do Dr. Marcelino Rodrigues Machado, que estimou à época 123 casos aqui na Baixada Maranhense, mais inclusive do que na capital São Luís. Como um professor que é engajado em educação médica e está sempre buscando melhorias no currículo, como o senhor avalia o impacto da interiorização da UFMA no acesso à saúde dessa população? Olha, à medida que a UFMA entre e coloque profissionais nos locais de atuação dela, a gente espera uma melhora dos indicadores de saúde, não só na hanseníase, mas em todas as endemias que ainda acometem muito a nossa população. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem gente que pensa que eu fui mandado para Pinheiro por algum castigo. E eu pedi para ir para Pinheiro, tá? Eu não fiz isso por filantropia, eu não fiz isso por nenhuma coisa assim, como se fosse uma coisa especial. Eu fiz isso porque eu gosto. Então algumas pessoas têm dificuldade de pensar em mim, que sou um professor que já estou bem mais pro final do que pro começo da minha carreira. E várias pessoas me disseram assim, por que tu foi te meter lá no interior, todo mundo quer vir de lá para cá? Eu disse, não, mas eu fui para lá porque eu gosto. E eu gosto de dizer isso porque eu não gosto desse complexo de vira-lata com Pinheiro, não. Eu acho Pinheiro muito legal, acho um curso que tem potencial incrível e vejo com muito bons olhos a interiorização da UFMA. Acho até que a UFMA interioriza menos do que deveria, tá? Eu sei que a medicina é uma coisa mais complexa, mas eu tenho uma alegria muito grande de estar encerrando a minha carreira acadêmica no interior. Muito, muito grande mesmo, porque eu me sinto privilegiado em estar sendo aquele artista que está indo aonde o povo está. Eu gosto dessa sensação. Eu acho assim o maior barato. Professor, o senhor é um barato. Adorei. Professor, é perceptível a sua alegria em estar lá. Eu tive a oportunidade da minha primeira prática médica, meu primeiro contato com o paciente ter sido com o senhor durante o primeiro semestre da disciplina de Semiologia 1. E o senhor contagiava todo o meu grupo, todo mundo se espelhava, todo mundo se espelha, meus colegas que estão no internato. É inegável como o senhor se doa e como o senhor está em simbiose com a comunidade e gosta de trazer saúde para a população pinheirense e da região da Baixada Maranhense como um todo. É isso, a gente recebe muito mais do que a gente dá, na verdade, entendeu? É uma coisa muito legal, tá? Eu quero dizer para vocês assim, vocês escolheram uma profissão maravilhosa, gente. A nossa profissão, ela tem assim uma beleza, ela tem uma coisa muito linda, muito gostosa de se ver.
Então eu tenho muita raiva de médico que reclama da profissão, sabe? Acho ridículo isso. Eu digo para a pessoa, faz outro vestibular, vai fazer outra coisa então. Porque eu não concebo você estar numa profissão tão bacana e estar reclamando o tempo todo. Ninguém me ama, ninguém me quer. Então vai para outra, gente. A fila anda, por favor. Então é muito bom ser médico. E é muito bom ser médico na atenção básica. É uma coisa extremamente prazerosa. E o contato com o estudante assim, é muito estimulante para mim. Eu acho que se eu estivesse atendendo sozinho, não rolava as coisas boas que rolam quando eu estou junto com o estudante. É justamente o contrário do que alguns pensam assim, dizem assim, o estudante vai atrapalhar o desempenho do serviço. Não. O estudante, se ele tiver liberdade, se ele tiver o espírito questionador, ele vai ajudar a gente a envelhecer mais devagarzinho também e a procurar encontrar formas novas de fazer as coisas, tá? Então é muito legal estar na atenção básica, é muito legal estar no interior. Eu tenho 26 anos de interior, só me arrependo de não ter começado antes. Perfeito, professor. Eu tenho mais uma pergunta. Nas 2 primeiras décadas do século passado, né, em algumas cartas trocadas pelo médico Adolf Lutz com 2 colegas maranhenses, um pai e um filho, sendo que o filho dele era cometido pelo mal de Hansen, a gente percebia ainda uma terapêutica inicial, um tratamento com algumas coisas como óleo de chamugra, por exemplo. De lá para cá, tivemos algumas mudanças em relação ao protocolo de tratamento do Ministério da Saúde. Quais foram essas mudanças e o senhor tem alguma opinião como o senhor enxerga e percebe a evolução, ainda que lenta, do tratamento, se é que é lenta, do tratamento para a hanseníase? Olha, a gente mudou para melhor e muito. Para vocês terem ideia, óleo de chamugra é uma substância emética, ou seja, uma substância que provoca vômito. Eu não sei quem foi a mente brilhante que achou que alguém podia purgar uma doença através de vômito, tá? Isso soa muito mais a superstição, tá? Mas era o que se fazia. Eu cheguei a ler uma referência, gente, que diz que usava veneno de cobra em paciente hanseniano e a conclusão desse trabalho dizia assim: o paciente morreu, mas as lesões cutâneas melhoraram. Olha que primor de insensibilidade, tá? Então, quando se chegou à poliquimioterapia, a gente teve um avanço tremendo. Mas essa história a gente precisa voltar um pouquinho, porque o que aconteceu que melhorou a situação do hanseniano foi a introdução da sulfona. E a introdução da sulfona deve-se à Segunda Guerra Mundial, porque além da guerra na Europa, houve a guerra no Oriente Extremo. E quando os soldados, os marines americanos foram para onde depois era Vietnã, Indonésia, até Japão e tudo, Japão menos, mas China também, eles foram para as endêmicas de hanseníase. Então, a pesquisa em hanseníase dos Estados Unidos, lá em Louisville, no Kentucky, ganhou muito financiamento e se chegou à sulfona, que era inicialmente uma sulfa que era era administrada por via intramuscular. Depois ela foi colocada como comprimido, que ficou muito mais fácil a sua utilização. Então a gente deve ao fato da sociedade americana ter se mobilizado contra a exposição dos seus jovens a uma doença tão temida, a introdução do primeiro medicamento eficaz. Depois começaram a surgir os casos de resistência à sulfona, que é a nossa dapsona de hoje. E aí, na década de 80, a OMS entrou com a poliquimioterapia, que é uma coisa que é fantástica, porque ela abre a porta da cura bacteriológica da hanseníase e ela é bastante eficaz. Atualmente está tendo aprimoramento da poliquimioterapia e eu vejo a poliquimioterapia como uma bênção muito grande na vida desses pacientes. Foi o que abriu, inclusive, para o tratamento ter começo, meio e fim. Porque antes você dizia que a doença não tinha cura porque você tratava a vida inteira e até tentar subir as lesões e tudo. E nem todos os pacientes vão ter as lesões, vão desaparecer. Alguns a gente inativa bacteriologicamente, mas eles vão ter que conviver com as sequelas. Então, o esquema terapêutico hoje, a gente avançou demais. E eles são muito bons os medicamentos. A associação dapsona, rifampicina, clofazimina é uma coisa que veio para ficar. Ele poderá ter algumas modificações, mas a poliquimioterapia é uma coisa
de importância que nunca vai poder ser suficientemente enfatizado. Muito bom saber disso, professor. Ainda mais sabendo que, além de ser uma terapia extremamente eficaz, é uma terapia que é distribuída gratuitamente nos postos de saúde. Então, qualquer pessoa que for diagnosticada pode tomar. E lembrando que quanto antes fizer o tratamento, melhor. Então, muito legal saber disso, que a gente tem esse tratamento tão eficaz à disposição de todos. Perfeito. Eu acho que é importante também dizer o seguinte, a gente tem que curar o paciente não é só bacteriologicamente, que isso é essencial, isso é um alicerce, né? Que é o que a poliquimioterapia faz. Mas a gente tem que curar das sequelas, a gente tem que procurar curar da rejeição que ele sofre, a gente tem que procurar ser útil para restaurar os laços afetivos, familiares, que os pacientes, profissionais que o paciente tem, ou seja, restaurar a pessoa para a dignidade dela. Isso não é favor, isso é dever, isso é decência, tá? Então a gente tem que pensar na cura em vários aspectos. A cura bacteriológica é um aspecto essencial, mas ela não é o único. A gente tem que pensar mais amplo, inclusive na reabilitação, na avaliação do grau de incapacidade, para que a gente consiga minimizar ou evitar as sequelas. Sim, com certeza. Então, por hoje foi isso, doutor Ivan. Essa foi nossa última pergunta e acho que para todos nós, mais do que um episódio sobre hanseníase, esse episódio de hoje foi uma aula de humanidade, de empatia, e a gente aprendeu muito, muito com o senhor. E então eu queria mais uma vez agradecer sua participação e os conhecimentos que o senhor compartilhou com a gente hoje. Foi realmente uma honra ter o senhor aqui com a gente. E eu queria também agradecer a participação do Lucas e do pessoal do Eixo Integrador de Pinheiro. Foi ótimo ter vocês aqui com a gente também. Então, professor Ivan e Lucas, se vocês quiserem dar mais uma palavrinha, fiquem à vontade. Nossa, eu gostaria de agradecer a oportunidade e o espaço novamente. Pensei que fosse apenas uma discussão sobre hanseníase e acabou sendo um papo sobre saúde rural, sobre prática médica e educação médica, acima de tudo. É isso, pessoal. Obrigado todo mundo que organiza o Som da Saúde, os professores, os colegas alunos. Obrigado demais, professor Ivan. Tento me espelhar ao máximo na sua prática. É isso, pessoal. Bom, eu quero agradecer muito a vocês o convite e dizer para vocês assim, competência técnica e conteúdos são importantes, mas o mais importante, o que dá mais alegria para a gente, o que dá mais prazer para a gente, é a gente ter essa competência técnica a serviço de se relacionar com pessoas. Essa que é a coisa mais bonita da medicina, é a gente usar a posição da gente conscientemente, deliberadamente, pro bem das pessoas. E a gente tem um poder enorme nas mãos. E os nossos efeitos colaterais têm que ser os melhores possíveis da vida das pessoas. Então, quando vocês falam assim que a gente foi um pouco além do técnico, eu fico muito feliz, porque a gente vai envelhecer fatalmente. Mas melhor do que envelhecer é a gente amadurecer. É a gente conseguir ficar muito em paz com o que se faz, gostar do que se faz, buscar ser feliz no que a gente escolheu como profissão, como estilo de vida. E a questão da hanseníase, ela vai continuar mobilizando não só a mim, como a muitas pessoas. A gente tem até uma brincadeira assim entre o pessoal que se ligam muito à hanseníase e diz assim: você tomou a cachaça da hanseníase, quem tomou a cachaça da hanseníase não larga mais. Eu nem bebo, tá? Mas eu digo assim, na situação de que é uma coisa tão apaixonante que as pessoas que se dedicam a isso, elas têm um prazer muito grande nisso. Eu não estou sozinho nessa. A gente tem muita gente bacana que trabalha pela hanseníase, pelo portador de hanseníase, e a gente não faz nada sozinho. Então, estar com vocês hoje foi uma alegria muito grande e espero que a gente possa até em outras vezes poder contribuir de outras formas. E a gente vai se encontrar por aí, né? Nos corredores das unidades de saúde. Eu brinco muito, falando a sério, que o meu melhor plano de saúde são meus alunos. Eu já estou com quase 62 anos de idade, quem cuida de mim são meus ex-alunos, gente. Isso é uma sensação indescritível
de prazer, de orgulho assim, que dá na gente a gente ser bem cuidado por aqueles que um dia a gente ajudou a formar. É uma coisa muito gostosa. Então, não percam de vista a responsabilidade cidadã de vocês. Se isso morre dentro da gente morre junto. E se isso fica vivo dentro da gente, a gente vive de uma maneira muito mais legal. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe todos vocês e a vida de vocês, os planos de vocês. Não deixem nada nem ninguém intimidar vocês. Vão em frente. Obrigada, professor. Nossa, que alegria. Muito obrigada, de verdade. Então, para você que está nos escutando, fora todos os aprendizados que a gente teve aqui hoje, a gente queria também deixar um recado muito importante. Lembre-se que a hanseníase tem cura. E ao primeiro sinal, busque ajuda profissional para que o tratamento se inicie o mais rápido possível. E é isso, pessoal. Se você tiver dúvidas ou sugestões, entre em contato conosco através do nosso e-mail, osomdasaude@gmail.com, e também através do nosso Instagram, @osomdasaúde. Então é isso, tchauzinho e até o próximo episódio.